Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo para mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando a Epístola aos Hebreus, por meio deste guia aqui, Hebreus, mensagem para os últimos dias. Chegamos à lição de número 10, que tem o título O Caminho através do Véu. Talvez você, ao estudar esta lição, vai pensar, mas eu não entendi muito bem a temática aqui desta semana. Eu quero dizer que o assunto é importante, aliás, ele é muito importante. Por quê? Porque existe uma série de controvérsias com respeito a essa ideia do véu. Nós vemos essa ideia aqui em Hebreus capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, verso 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Além do véu. E nós temos também Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Tendo, pois, intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, algumas pessoas dizem que não existe um santuário celestial. Tudo isso que nós dizemos de santuário celestial é uma metáfora para o corpo de Jesus, que o corpo de Jesus mesmo é um templo, né? Vimos que isso aí não se sustenta. Se você conferir lá o nosso curso Hebreus verso a verso, nós aprofundamos ainda mais, né? Temos muitos elementos textuais aqui na Bíblia, inclusive no grego, nas línguas originais, que nos mostram que o santuário celestial ele é um tipo, que o santuário terrestre é uma parábola das coisas que se encontram nos céus. Então temos essa ideia de tipo e antítipo. Isso está lá em Hebreus verso a verso, quando estudamos o capítulo 8, tá ok? Então essa ideia de que não existe um santuário celestial e de que tudo é uma metáfora para um corpo de Jesus, essa ideia não tem sustentação. Um segundo erro, uma segunda interpretação com a qual eu não concordo, é que quando Jesus ele ascendeu ao céu, ele foi ministrar diretamente no Santo dos Santos. Eu também creio que não há suporte textual para isso. Tiago, mas nós lemos aqui, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E aqui o verso 20 acrescenta, além do véu. Então, dizem essas pessoas, quando Jesus ascendeu aos céus, ele entrou diretamente na presença de Deus. E aí, pela lógica, não por meio de textos, pela lógica, eles dizem assim, onde é que fica Deus? No Santíssimo, no Santo dos Santos. Então Jesus ele já entra e passa a ministrar diretamente na presença de Deus no Santo dos Santos. O que eles querem dizer com isso? É que lá em 1844, ao fim dos 2.300 dias, dos 2.300 anos, né, Jesus ele não passou do Santo para o Santíssimo. Jesus, na verdade, sempre esteve no Santíssimo. Eles dizem, olha, a nossa esperança por âncora da alma que penetra além do véu, né? Então nós temos de ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, além do véu. Então, eles dizem que Jesus já foi diretamente à presença do Pai. E foi mesmo, e foi diretamente à presença do Pai. Só que os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, eles apresentam o Pai no primeiro compartimento. É uma prova, assim, mais robusta que existe na Bíblia, dizendo que Jesus ele ministra no primeiro compartimento, porque ali é apresentado o candelabro e é apresentado também o altar de incenso e o trono de Deus aqui neste primeiro compartimento. Ah, Tiago, eu quero saber mais sobre isso. Veja a nossa série, Quando Jesus Entrou no Santíssimo. É gratuito, é um curso, está aqui, são 6 episódios, viu? Melhor que você ficar vendo aqueles episódios de histórias fictícias, né, que não te oferecem nada, né, apenas um entretenimento barato. E aí você vai ver a série do santuário, quando Jesus entrou no Santíssimo. Então, Jesus, é claro, ele entrou no Santíssimo para ungir o Santíssimo, né, conforme a profecia de Daniel 9, para ungir o Santo dos Santos. Só que depois ele volta, é empossado como sumo sacerdote e passa a ministrar no primeiro compartimento. Tiago, mas aqui está escrito Santo dos Santos. Como é que você explica isso? Olha, é muito simples. No grego, a expressão aqui é tarrágia. Tarrágia quer dizer os santos, os lugares santos. É um plural. Só que por uma interpretação, por um viés interpretativo, o tradutor já traduz para o que ele gostaria que fosse. Mas se você consultar outras traduções que não a Almeida Revista e Atualizada, estará aqui, em vez de Santo dos Santos, aparecerá santuário. Então, a leitura ficaria assim.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, Jesus, ele abriu todas as barreiras que existiam, né, derrubando o velho sistema. Isso aqui está no capítulo 10, então no capítulo 7, sacerdócio de Levi, de Arão, ficou para trás. Capítulo 8, antiga aliança, fica para trás. Capítulo 9, o santuário terrestre fica para trás. E agora ele, né, removendo todo o antigo sistema, ele nos consagra uma grande esperança. A lição fala sobre isso, de escrever a lei no nosso coração, de perdoar os nossos pecados. É um novo e vivo caminho, é um novo sistema. Tudo bem? Então essa é a interpretação, eu já estou explicando aqui o título da lição para você se situar. Existe um problema aqui. Você lembra que falamos também sobre Desmond Ford na lição passada? Então, ele tinha um problema com Hebreus capítulo 9, verso 8, que diz assim: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Eu não posso entrar nos pormenores, senão o vídeo vai ficar longo. Mas a ideia dele é que, por causa de algumas palavras em grego, que no capítulo 9 faz a referência ao primeiro compartimento, né? Ali no verso 8, aquele primeiro compartimento do santuário terrestre seria símbolo do ministério terrestre do sumo sacerdote, da fase antes da vinda de Jesus. E esse segundo compartimento seria o tipo de tudo que acontece no céu após a morte de Jesus. Eu vou retornar. Desmond Ford está propondo que o primeiro compartimento ilustra os serviços sagrados que apontavam para a vinda de Jesus. Mas agora que Jesus veio, esse segundo compartimento ilustra o que Jesus faz por nós no céu. Então não teria um santuário com duplo compartimento no céu. Não teria, né? O próprio Santíssimo, ele é um símbolo do céu, né? Onde já existe Deus, né? O Desmond Ford falava, mas será que existe um santuário com parede, com móveis, né? Será que tem cobertura, né? Você acha que o santuário terrestre, ele é um tipo do santuário celestial? Então, você acha que ali no céu também tem cobertura, talvez para não chover? Então, ele ficava fazendo esse tipo de perguntinha para constranger as pessoas, para querer dizer, isso é um negócio muito, né, retrógrado, infantil, você imaginar que tem um santuário, uma casinha, uma caixinha lá no céu. Olha, a Bíblia fala, maior e superior tabernáculo. Maior, ele é maior do que este daqui. Isso aqui é apenas uma pálida sombra do que existe no céu. Tudo bem? Então, ele queria dizer que existe esse primeiro compartimento para ilustrar o serviço na terra e esse segundo compartimento para ilustrar o serviço no céu. Por isso, quando Jesus sobe, ele já entra no Santíssimo, diante da presença de Deus aqui, e não tem esse negócio lá de 1844, começar o juízo investigativo, até porque ele é contra o juízo. Se você não viu o vídeo 9, deu muito trabalho para fazer, veja lá. E também, se você não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva, né? Ajude a apoiar esse trabalho. Se você já assistiu 1, 2 vídeos, por favor. Nós tivemos uma quantidade imensa de pessoas aqui no canal, desde o começo do ano, mais de 100 mil pessoas que não se inscreveram ainda. Está esperando o quê? Inscreva-se, ajude o nosso canal a se tornar mais relevante aqui na plataforma para alcançar outras pessoas. Tudo bem? Mas vimos então que essa interpretação, né, ela não tem fundamento. Ali no Hebreus verso a verso, capítulo 9, que eu não gravei ainda, nós vamos aprofundar isso daqui e mostrar que realmente existe um santuário com 2 compartimentos na terra e um santuário com 2 compartimentos no céu. Essas ideias aí de que além do véu é além desse véu, elas não se sustentam. E eu já quero mostrar aqui o livro À Luz de Hebreus. Isso aqui faz parte da coleção do DARCOM, é assim mesmo, DARCOM. Daniel and Revelation Comitê de Estudos de Daniel e Apocalipse. DARCOM é o nome dessa série aqui. Ela tem uma capa nova hoje, só que é o volume 4, A Luz de Hebreus. O organizador aqui é o Frank Holbrook. Aqui existe um apêndice, e nesse apêndice é estudado a expressão catapetasma, de Hebreus 6:19, e que eu já mencionei na lição 7 e faço questão de mencionar aqui novamente. O que é que os autores falam sobre véu? Eles querem dizer que esse além do véu é além desse véu, né? Então é uma interpretação que está baseado num raciocínio humano e que é totalmente contrária à interpretação adventista, que está baseado no texto. Só deixar o texto fluir, como você acompanha lá no nosso curso Hebreus verso a verso,
você vai ver que não tem para onde correr. Nós estamos lendo tudo, não estamos lendo um verso aqui, outro verso ali. Estamos lendo tudo, estamos lendo todo o livro de Hebreus. Então, eles querem dizer que essas expressões além do véu é além desse véu, para dar suporte àquela visão que Desmond Ford também absorveu, de que Jesus ele já entra no Santíssimo e que não tem passagem de compartimento em 1844, que não tem juízo investigativo e nada. Então, esse livro aqui, da Unas Press, é traduzido, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que esses autores, eles argumentam que quando os autores bíblicos querem se referir a esse véu aqui, eles usam kalima. E quando eles querem se referir a esse aqui, é utilizado catapetasma, né? Então, se o autor de Hebreus utilizou catapetasmatos, né? Catapetasma ou catapetasmatos é a mesma palavra, significa véu. São duas palavras diferentes, mas elas apontam para véu, ok? Então, ele está querendo falar segundo véu. Depois eles dizem que o contexto do capítulo 6 é um contexto de expiação. Agora, como nós respondemos isso? Primeiramente, não existe essa organização no Antigo Testamento, na Septuaginta, de que esse véu é chamado de kalima e esse de catapetasma ou catapetasmatos. Não existe isso. E eu até anotei aqui, o pátio, né? Havia um cercadinho aqui em volta e o pátio também tinha uma cortina. Essa cortina, ela também era chamada de catapetasma. De 6 vezes que é feita menção a essa cortina, 5 vezes ela é chamada de catapetasmatos. O segundo véu, né, aliás, esse véu aqui, né, de 11 vezes que é feito menção a ele no Antigo Testamento, em 6 ocasiões é utilizada a palavra catapetasma. E esse véu aqui, de 25 vezes que ele aparece no Antigo Testamento, 23 vezes é utilizado catapetasmatos. Ou seja, catapetasma ou catapetasmatos é utilizado para todas as 3 cortinas. Então não existe essa organização de que, quando fala kalima, é para esse e para a cortina do átrio. E catapetasmatos é aqui. Então, se o autor de Hebreus usou catapetasmatos, quer dizer que Jesus entrou no Santíssimo. Não existe. Esse argumento é furado, tudo bem? Depois, não existe contexto de expiação em Hebreus capítulo 6 e aqui também não existe contexto de expiação. Enfrentamos esse argumento lá na nossa série, quando Jesus entrou no Santíssimo. E por fim, quando o autor de Hebreus quis falar segundo véu, ele falou deuteron catapetasmatos, segundo véu. Onde está isso? Em Hebreus 9, verso 3. Então, eu estou derrubando aqui 2 teses. Tarrágia não quer dizer santíssimo. E catapetasmatos não quer dizer o véu, segundo véu do santíssimo. 2 argumentos, ok? Tarrágia, que eles dizem que se refere ao santíssimo, e véu catapetasmato, que eles dizem que se refere só a esse aqui. Primeira coisa, por que não pode se referir a esse? Você já começa a perceber que é um argumento enviesado para contradizer a doutrina adventista de que deixa o texto falar, que deixa a Bíblia ser a sua própria intérprete, que a partir da tipologia do santuário terrestre, onde o sacerdote ministrava aqui o ano inteiro no serviço de contaminação e depois, uma vez por ano, entrava aqui no Santíssimo para o serviço de purificação, representando as 2 fases de Jesus no santuário celestial, até 1844 aqui e depois de 1844 aqui. Então, derrubamos, mesmo que brevemente, os 2 principais argumentos utilizados para contrariar essa doutrina adventista. Então, agora que você compreendeu essa questão do véu, do Santíssimo, vamos aqui para a parte de domingo, Jesus diante do Pai. Leia Hebreus 9, 24, de acordo com essa passagem, qual foi o propósito da ascensão de Jesus ao céu? Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Ele não entrou na figura do verdadeiro, essa é a figura. Porém, ele entrou aonde? No verdadeiro. Ele entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ah, então ele entrou no Santíssimo? Não, Deus ele está no santo. Ó, capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Se você quiser, e tem gente que interpreta o capítulo 4 e 5 de Apocalipse como já se fosse o juízo, né? Como se fosse uma cena do Santíssimo. Eu lamento em dizer, mas você perdeu os únicos versos da Bíblia que mostram Jesus no santo. Hebreus não mostra isso, tudo bem? O único lugar que vai mostrar isso é em Apocalipse. Então ali é mostrado o trono de Deus no santo. Se você, adventista do 7º dia, que defende o juízo investigativo, diz que o capítulo 4 e 5 é uma cena de juízo no Santíssimo, aí você você mesmo destruiu os fundamentos da fé adventista, que mostram Deus no santo
e Jesus comparece perante Deus. Aonde? Aqui, o trono de Deus estaria aqui no centro. E Jesus, o Cordeiro ali, né, diante do trono de Deus, para comparecer por nós. Essa é a ideia de Hebreus 9:24. Veja o nosso curso quando Jesus entrou no Santíssimo. Aí ele vai dizer que os israelitas deviam comparecer 3 vezes ao ano perante o Senhor, nas 3 principais festas, né? Páscoa, pães asmos e primícias, era um bloco. Depois, Pentecostes e depois, tabernáculos, expiação. Aliás, trombetas, expiação e tabernáculos, tudo bem? Ele diz que Jesus também participou dessas festas e que essas festas, elas eram tipológicas. Elas possuem um calendário profético. Todas essas festas apontavam para marcos proféticos na era cristã. Eu já fiz uma palestra sobre isso. Eu vou ver se eu encontro essa palestra e coloco o vídeo aqui, é um sermão aqui no canal, onde eu comento todas essas festas. Isso é importantíssimo. É com base nessas festas que descobriu-se o dia 22 de outubro, que foi o dia da expiação em 1844. O ano 1844 é descoberto com base em Daniel 8, né, até 2.300 tardes e manhãs. Então eles começam lá de 457, chegam em 1844. Só que ali eles entendem o ano. Agora, qual dia e qual mês? Isso é feito com base na tipologia das festas judaicas. Tiago, como é que eles descobriram isso? Eles descobriram isso assim. Jesus, ele morreu no dia da festa dos pães asmos, ressuscitou no dia da festa das primícias. O Espírito Santo desceu aos discípulos no exato dia da festa do Pentecostes. Isso aconteceu porque lá no céu Jesus foi entronizado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui está até na lição de sexta-feira aqui, ó. Quando Jesus, ao atravessar os portais do céu, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. O derramamento do Espírito no Pentecoste foi um anúncio do céu de que a investidura do Redentor havia sido concluída. Ele foi exaltado à destra de Deus lá no céu. Tudo bem? Então, se esses tipos se cumpriram perfeitamente quanto ao tempo, a festa da expiação também deveria se cumprir exatamente quanto ao tempo. Tanto a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. Só que a festa dos tabernáculos fala sobre a volta de Jesus. É a única que ainda não se cumpriu. Este livro aqui, eu já mostrei para vocês, A Astronomia e a Glória do Adventismo, de autoria de Juarez Rodrigues de Oliveira e Anderson Velten. É um livro que já está esgotado, né? Ele estava sendo ali vendido pela editora Luz do Mundo, mas ele está esgotado. Ele tem um capítulo somente dedicado à tipologia das festas judaicas. É o capítulo 9. Ele tem muitas coisas aqui no livro, mas tem um capítulo dedicado à tipologia das festas judaicas. E é interessantíssimo a abordagem da última festa, que é a festa que ainda não se cumpriu. Todas se cumpriram exatamente quanto ao tempo e quanto ao evento. E, aliás, você aproveita na editora Luz do Mundo e veja esse outro livro aqui. É do mesmo autor, Anderson Velten, que ajudou a escrever esse livro aqui. Aí você tem aqui Anderson Velten aqui também, tudo bem? Movendo o braço do Altíssimo, Manual sobre Oração. Mas lá na editora Luz do Mundo. Viu? Mas falando aqui deste livro, Astronomia e a Glória do Adventismo, existe um certo debate sobre qual o dia do mês que Jesus morreu. Tiago, isso não é importante. As pessoas podem pensar que isso não é importante, mas isso é importante. Porque a depender desse dia do mês, você determina qual o ano que Jesus morreu. E qual o ano que Jesus morreu é importante para a arqueologia, para a história, mas é importante para nós situarmos as profecias. Porque as 70 semanas falam da morte do ungido. Na metade da semana fará cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Então é importante nós sabermos qual foi a metade da semana. Aí você vai ter que procurar uma Páscoa que aconteceu no dia 15 de Nissan, né? Uma Páscoa que aconteceu no dia 15 de Nissan. E com base nisso, você vai encontrar o ano. E aí, encontrando o ano, você tem um ponto muito sólido para assentar ali o estudo das profecias. A lição aqui, o autor colocou o seguinte, que Jesus, ele morreu no dia da preparação da Páscoa. E existe um debate, porque o dia da preparação da Páscoa era o dia 14. O dia em que a Páscoa é comida é o dia 15. Tudo bem? Então, Jesus morreu no 14 ou no 15. Existe um debate porque os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas,
eles claramente dizem que Jesus morreu no dia 15, é muito nítido. João, ele deixa algumas interrogações, né? Ele usa umas expressões não muito claras, que as pessoas deduzem que Jesus teria morrido no dia 14. Então, parece que João favorece o dia 14, enquanto os 3 primeiros evangelhos dizem que é o dia 15. Infelizmente, muitas pessoas, os evangelistas João, Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, devem ter errado. Vamos ficar com João. Então existe esse debate. Existem muitos bons teólogos, né, nem sequer são adventistas, que dizem que Jesus realmente morreu no dia 15. Eu quero deixar com vocês aqui um texto para mostrar essa questão. Isso aqui é importante, porque é com base nisso daqui que nós firmamos o estudo das profecias. Veja aí Marcos, capítulo 14, verso 12. No primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, quando se fazia o sacrifício, disseram-lhe seus discípulos: onde quereis que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Os preparativos. Então, os preparativos foram feitos na quinta, né? Jesus, ele morre na sexta, quando a Páscoa era comida. Eu tenho também aqui um texto do Desejado de Todas as Nações, que vai falar de que Jesus morreu no dia em que a Páscoa era comida. Por que eu estou usando aqui o texto do aplicativo? Porque nos livros havia uma tradução um pouco mais antiga que dizia assim: ele morreu no dia em que a Páscoa era celebrada. E Juarez trabalhou bastante para que essa tradução fosse aperfeiçoada, porque no inglês estava assim: was eaten, no dia em que a Páscoa foi comida, was eaten, né? E a tradução não estava das melhores. E aqui no aplicativo do celular, essa tradução ela já aparece correta. Veja só. Desejado de Todas as Nações, capítulo 71. No cenáculo de uma morada, é o primeiro parágrafo. No cenáculo de uma morada de Jerusalém, achava-se Cristo à mesa com os discípulos. Tinham se reunido para celebrar a Páscoa. O Salvador desejava celebrar essa festa a sós com os 12. Sabia que era chegada a sua hora. Ele próprio era o Cordeiro Pascual, e no dia em que se comia a Páscoa, devia ele ser sacrificado. Então eu mostrei aqui um texto de Marcos, estou mostrando aqui o Desejado de Todas as Nações, dizendo que Jesus não morreu no dia dos preparativos. Os dias dos preparativos foram na quinta-feira. Jesus morreu no dia em que se comia o Cordeiro Pascual, devia ele ser sacrificado. Então, estamos enfatizando esses temas aqui porque eles são importantes. Aqui é um canal, não é um canal de brincadeira, de entretenimento, nem tudo você pode passar para os seus alunos, mas tem muitos professores, alunos, pastores que assistem aqui conosco, e eu indico você, se você quiser o livro, tem uma lista de espera, né? Quando atingir um certo número, e gente, isso é difícil de produzir, esse livro, olha, ele é a coisa mais linda, ele é todo colorido, ele é em papel colchê, 200 gráficos, 200 imagens, olha que imagens bonitas aqui. Então, nós estamos com a lista de espera. O que eu peço para você? Ajude-nos ali em outros livros da Editora Luz do Mundo, o Manual de Oração, tantos outros. Ajude-nos se inscrevendo no canal, deixando seu comentário. Então, repito, essa data é importante para você chegar no 1844. E esse é o assunto, eu sei que tem uma controvérsia, mas eu bato o pé firme que Jesus morreu no dia 15, porque isso é uma questão matemática. E nós temos evidência dentro do livro de João que Jesus morreu no dia 15. Então, estou até escrevendo um artigo sobre isso, nós conseguimos harmonizar isso aqui muito bem. Você que quer se aprofundar, continuando aqui, fizemos um grande parêntese, vamos fechar esse parêntese. O propósito da peregrinação até Jerusalém era apresentar-se diante da face de Deus. Da mesma forma, a expressão buscar a face de Deus, ela é importante aqui para o estudo da nossa lição. Segunda-feira, convite divino. Como foi a experiência de Israel no Monte Sinai? Hebreus 12, 18 a 21. Foi uma experiência aterrorizante. Tudo fumegava, tudo tremia. Ora, não tende chegado ao fogo palpável, é um fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois não suportavam o que lhes era ordenado. Até mesmo o animal, se tocasse o monte, seria apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Então, como foi a experiência ali no Monte Sinai?
foi impactante. Eles ficaram com medo e pediram que Moisés falasse, não Deus falasse, porque se Deus continuasse falando, todos iriam morrer. Então nós temos aqui: o temor do Senhor conduz a vida à sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Contudo, enquanto Deus queria que Israel fosse até ele, o povo ficou com medo. A descrição em Hebreus dos eventos do Sinai é acompanhada da falta de fé e apostasia do povo com o bezerro de ouro, e como temia encontrar-se com Deus por causa do seu pecado. Se a lição está falando de buscar a face de Deus, os israelitas iam nas festas buscar a face de Deus, né? Aqui os israelitas, eles estiveram, né, diante de uma manifestação da glória de Deus e ficaram com medo, porque Deus é um fogo consumidor. E sem a santificação, ninguém verá Deus. Não pense você que Deus voltará, você verá Deus e aí você será santificado. Não, os que são santos serão santos ainda. Né? Não existe essa, se você ser um injusto e aí então você será santificado. Esse é o grande sofisma de Satanás. Você precisa se santificar hoje, porque naquele dia você vai ser mais santo ainda. Você vai progredir toda a eternidade em conhecimento, em crescimento, em desenvolvimento do caráter, em aperfeiçoamento do caráter e em santidade. Agora, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tudo bem? Então, eles ficaram com medo da presença de Deus e pediram que Moisés intervisse como mediador. Terça-feira, a necessidade de um véu. E aí ele pede para ler Levíticos 16 e 10, são textos importantes. Vamos lá? Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Deus é santo. O Apocalipse nos diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Muitos querem dizer, olha, aqui está escrito temer, mas na verdade é para amar a Deus, né? Aqui está escrito temer, mas na verdade é para você tratar a Deus, né, como um brother, né, como um chapa, como um qualquer da esquina, né? As pessoas até cantam apaixonado, apaixonado, apaixonado por ti, Jesus. Meu querido irmão, eu apelo do fundo do coração. O texto bíblico diz: temei a Deus e dá-lhe glória. É para ter medo. Esse medo não vai excluir a alegria da salvação. Esse medo é uma reverência, mas em grego é a palavra phobos. Temos aqui no português fobia, é medo, é para ter medo, é para ter respeito. O que os filhos de Arão não tinham. E compareceram perante o Senhor levando fogo estranho. E Deus falou: Arão, tenha medo de entrar aqui nesse compartimento. Não entre o tempo inteiro, apenas no dia da expiação. Não entre, não compareça diante de mim, porque eu sou um Deus santo. Vejamos aqui Levítico capítulo 10, né, o que aconteceu com os filhos de Arão. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. A lição está estudando véu, eu fiz um suplemento teológico, uma parte técnica, mas professor, se você não tiver tempo, vamos resgatar aqui. A ideia é buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor em domingo, você pegar o fio da meada aqui, os israelitas compareciam nas festas para buscar a face do Senhor, né? Segunda-feira, os israelitas viram a manifestação da glória de Deus perante o Sinai e tiveram medo. E agora, havia necessidade de um véu. E aqui está dito porque tinha esse véu aqui, Deus estava manifesto aqui para velar a glória de Deus. Né? Aqui era colocado o incenso e esse incenso ele subia e passava por cima dessa cortina, porque havia um espaço aqui entre o teto, entre a cobertura e a cortina, a fim de velar a luz da glória de Deus que emanava dali de dentro. E agora saiu um fogo de diante de Deus e consumiu os filhos de Arão e morreram perante o Senhor, né? Perante a face do Senhor. Eles não estavam autorizados e levaram fogo estranho. Meu querido amigo, eu vou falar uma coisa para o seu bem. Tem muito fogo estranho na igreja do Senhor hoje. Cada um tome para si. Mas existe fogo estranho no louvor, na adoração, nas ofertas, no púlpito, no sermão, nas maneiras. Agora, cada um carregará sobre si a sua iniquidade. O apelo para que eu faço é: tudo que provém de dúvida não provém de fé. Se você tem dúvida, não faça, porque aquele que faz está pecando.
né? Tudo que não provém de fé é pecado, está lá em Hebreus. Então, não leve fogo estranho perante o altar. Pode ser que um dia você perceberá que foi tarde demais. Cuidado com o fogo estranho. Jesus, como nosso sumo sacerdote... um outro detalhe aqui. O véu era uma proteção para os sacerdotes enquanto ministravam diante de um Deus Santo. Eles ministravam aqui nesse compartimento e esse véu servia de proteção para velar a glória de Deus. Por isso eles colocavam incenso e o incenso aqui cobria, e aquela luz, ela era envolta no incenso que deixava uma penumbra, assim, não deixava os raios da glória de Deus passarem aqui de uma maneira tão direta. Então isso aqui era uma proteção para os próprios sacerdotes. Deus é santo. No céu existe a figura do querubim cobridor. Ele cobre a glória de Deus dos demais anjos. Deus é santo. Então, Deus concordou em ir no meio do povo, mas foi estabelecido que o povo não se acamparia logo em volta do santuário. Em volta do santuário, né, ficariam umas barracas aqui, que eram as barracas dos levitas. Os levitas acamparão ao redor do tabernáculo para que não haja a ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. E ele vem concluir dizendo que Jesus, como nosso sumo sacerdote, também é uma espécie de véu, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Só que para ele interagir conosco, essa glória é limitada por um corpo humano. Mas, por vezes, o desejado de todas as nações diz que a glória do Deus unigênito irrompia através da sua humanidade. Isso aconteceu, segundo a Bíblia, lá no Monte da Transfiguração. A glória extravasou através da humanidade. Que coisa incrível. Então, para que Deus pudesse interagir conosco, essa glória velada, Ellen White, em uma de suas visões, teve a oportunidade de ver Jesus e ao lado de Jesus, um assentado sobre o trono, mas coberto por uma nuvem muito espessa, né? Tanto é que lá no Sinai havia uma nuvem negra que cobria a glória de Deus também. E ela pergunta, esse é o Pai? Sim. Só que ela pede para ver o Pai e é dito assim, não poderás ver o Pai, porque se um dia vires o Pai, né, você deixará de existir. A glória do Pai consumirá você para sempre. Vocês entendem como Deus é santo? Eu tenho um sermão exatamente sobre esse tema, sobre ver a glória de Deus. Ali no Evangelho de João é dito que nunca, jamais, ninguém viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus, então, ele é uma espécie de véu que permite Deus interagir conosco, mas sem que nós sejamos destruídos. Então ele tornou possível que um Deus santo vivesse entre um povo imperfeito. Eu coloquei aqui entre um povo não santificado e não regenerado, porque o propósito da nova aliança é aperfeiçoar, né, aquilo que a antiga aliança não conseguia aperfeiçoar. Verso 4. Quarta-feira, o novo e vivo caminho através do véu. Leia Hebreus 10, 19 a 22. Já lemos e já comentamos, né, que Jesus está lá no Santíssimo e existe a expressão, que Jesus está no santuário, mas foi traduzido como se ele estivesse no Santíssimo. A expressão tarrágia foi traduzida por santos dos santos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água. Eu e você não poderíamos penetrar no santuário terrestre enquanto ele existia. Mas agora somos convidados a, pela fé, penetrar no santuário celestial perante a face de Deus por meio do nosso sumo sacerdote. A expressão novo e vivo contrasta com a descrição da antiga aliança, como algo antiquado e envelhecido que desapareceu, né? É a nova aliança, é o novo sistema, com um novo sacerdócio, com um novo tabernáculo, com um novo regime, um novo contrato, que providenciou o perdão dos pecados e colocou a lei em nosso coração. É tudo que eu tenho batido aqui na tecla, desde o nosso curso das alianças. É isso aqui que a lição está falando.
né, perdão de pecados e escrever a lei no coração, que possibilita nos aproximarmos de Deus com confiança, não por nosso mérito, mas apenas pelo que Jesus fez por nós, cumprindo todas as obrigações da aliança, para que nós fôssemos habilitados a também cumprir a mesma aliança. Vejamos agora, né, quinta-feira, eles verão seu rosto. Se nós entramos pela fé hoje no santuário celestial, nós um dia poderemos entrar pessoalmente na presença de Deus e ver o seu rosto. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Tiago, e o Monte Sinai quem era? Era Jesus. E a glória do Deus unigênito, sem estar limitado pelo corpo humano, aterrorizou os israelitas, tanto que Moisés ficou trêmulo. Moisés pediu, deixe-me ver a tua glória. Ele te disse, eu te meterei numa fenda da rocha e porei a minha mão sobre ti, e quando eu passar, você poderá me olhar pelas costas. E quando Moisés desceu, uma luz estonteante brilhava da face de Moisés, que os israelitas não podiam contemplar esta glória. E Paulo escreve isso lá em Hebreus, em 2 Coríntios capítulo 3, que se a antiga aliança foi glória, a ponto dos israelitas não poderem fitar a face de Moisés, o que não será a nova aliança? E ele faz um contraste, um trocadilho ali, com a palavra véu, com a palavra glória e com a ideia de estar diante da face de Deus. Quando Manoá e sua esposa viram o anjo do Senhor, eles disseram, nós morreremos porque nós vimos a Deus. Quando Isaías, ali no capítulo 6, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e os serafins clamavam, santo, santo, santo. E eu falei, ai de mim, eis que morrerei, pois sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios, e vi o rei em sua formosura. Ou seja, o pecado que ele chama a atenção é que os lábios dele ainda não estavam santificados. Eu não acho que Isaías falava palavrões, nem contava piadas de duplo sentido. Mas havia coisinhas na fala de Isaías que ainda precisavam ser aperfeiçoadas. Ele tinha consciência disso. Ele fala, eu morrerei porque eu vi o Senhor. Quem foi que Isaías viu? Jesus. Nunca, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Agora, eu quero dizer que na quinta-feira existe a promessa, nós veremos o Rei em sua formosura. A mim e a você é concedido a promessa de vermos Deus face a face. Nós poderemos, por meio da nova aliança, nós teremos entrada na Canaã celestial. Vamos ler o verso aqui, eu já dei a introdução do tema. Hebreus 12, verso 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém, não a terrestre, mas a celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o sangue do próprio Abel. Veja, irmãos, nós somos convidados a participar das bodas do Cordeiro, nós somos convidados a, pela fé, penetrar no santuário celestial e, mediante Cristo, ousadamente, nos achegarmos junto ao trono da graça e reivindicarmos a nossa coroa. Pela fé, devemos levar todos os pensamentos cativos a Deus. A realidade da ascensão do ministério de Cristo no santuário celestial é a âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. É a garantia de que as promessas têm substância e são confiáveis. Para nós, a fé tem uma âncora. É por isso que Efésios fala o capacete da salvação. Tudo que o céu poderia fazer para a sua salvação já foi feito. Se você precisasse de algo mais, Deus o Pai estenderia as mãos e diria, não tenho mais nada o que fazer. Tudo que eu podia dar, eu dei ao lhes dar o Filho. Nós veremos Deus face a face. Hoje vemos como que por espelho. Hoje vemos como que por um véu. Por causa da nossa condição. Mas Deus deseja que nós sejamos aperfeiçoados para podermos ter um encontro com Ele. Esse que é o X da questão. É aqui onde termina Hebreus, capítulo 12, verso 4. Olha só. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ainda tem algo mais a fazermos, um pouco mais de esforço. Ainda temos uma milha a mais para andarmos. Eu lembro que fui atleta por algum tempo
E em uma corrida passei muito mal, era uma corrida de 10 quilômetros. No quilômetro número 9, a pessoa me perguntou, você deseja desistir? Eu estava passando mal, o meu corpo estava numa terrível reação, havia uma dor muito forte no abdômen. Mas eu pensei, apenas mais 10 metros, apenas mais 100 metros, apenas mais 500 metros. Eu consegui chegar à linha de chegada, fazendo um tempo de 40 minutos naquela época, quando eu me exercitava bem. E o atletismo me ensinou que nós suportamos mais do que a nossa mente acredita que suportamos. Porque quantos suportaram a fogueira? Quantos suportaram a arena e os animais selvagens? Quantos suportaram a tortura? E nós não chegamos até o sangue. Eu leio o verso novamente. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Então você pode resistir um pouco mais. Ainda existe uma gordura para queimar, meu irmão. Se você não resistiu até o sangue, então existe algo mais para você dar, algo mais para você se esforçar. Porque diz aqui no verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o céu. Se você, meu irmão, não entrar na santificação com Deus aqui nesta vida, você não estará preparado para se encontrar com o Senhor face a face. Aqueles que não têm sido santificados pela verdade, diz o grande conflito, quando vier a tempestade, eles sairão de nossas fileiras. Aqueles que não têm sido santificados, professam crer na mensagem dos 3 anjos, mas não têm sido santificados. Meu querido amigo, quando você chegar no céu, é dito que você não terá mais necessidade de luz do sol ou da lua, porque a glória de Deus vai iluminar aquele lugar. Você vai poder entrar naquela nuvem que cerca a glória de Deus, aquele grande véu que impede que a glória de Deus emane, extravase para todos os cantos do universo. E você poderá colocar a sua cabeça ali naquela nuvem e olhar Deus face a face, porque isso está prometido. Lá em Apocalipse, capítulo 22, está prometido que os remidos contemplarão a Deus face a face. Eles não deixarão de existir, eles não serão destruídos, eles não serão mortos, eles não terão medo, eles terão temor, respeito, reverência. Mas eles contemplarão Deus face a face, não mais por meio de véu, não mais como que por um espelho, mas você poderá ver como as coisas são na realidade. Veremos como somos vistos. Não quer você olhar nos olhos do Deus Pai? Não acha você essa uma oportunidade incrível? Não quer hoje você tomar uma decisão pela santificação? Não quer hoje você abandonar itens que não devem fazer parte do regime do povo de Deus? Talvez você já abandonou alguns itens e está relutante em avançar. Não quer você hoje abandonar um estilo de música que não faz parte do povo de Deus? Não quer você hoje abandonar um estilo de vestuário que o vai incapacitar para estar perante Deus de braços abertos? Não quer você abandonar tudo que ainda impede de progredir na escada de Pedro, a escada da santificação? Não quer você fazer o possível, o impossível até resistir ao sangue, para um dia poder ver Deus face a face? Os ucranianos estão resistindo até o sangue por uma pátria terrestre, por um local onde eles vão morrer, por prédios que envelhecem, mas bravamente estão resistindo até o sangue. Não quer você resistir até o sangue para se encontrar com Deus Pai, dentro da sua nuvem de glória e olhar nos seus olhos, os olhos daquele que criou todas as coisas, daquele que sustenta tudo com o seu poder. Não quer você ousadamente penetrar dentro da nuvem e reivindicar a sua coroa de glória mediante Cristo, por meio dos méritos de Cristo? Aceite hoje, tome hoje a sua decisão. Que Deus o abençoe.